Vamos dando continuidade a mais um vídeo, vamos junto nessa onda, vídeo amador, mas dentro da medida do possível trazer um conteúdo para vocês daqueles conhecimentos que adquiro e que fiquem sob análise de cada um. Dentro do possível, vou trazer um tema acho que de grande relevância. É uma preocupação acho que de todos, quem tem família, todos já fomos filhos, talvez muitos serão pais. Então, sobre as nossas crianças, os nossos pequenos pimpolhos, como vamos dizer esse aspecto assim de forma carinhosa. Então, há muitos estudos, muitas pessoas falando muito a respeito, né? Tem da gama, a diversidade que existe. Então, vamos para as nossas crianças, que acho que é o tema mais fundamental que talvez possa existir para dentro de uma família. Sabe-se que muitos, quando adulto nós estamos, e nossos problemas de origem emocional, psíquicas, né? Quando se procura um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, ou se recorre a remédios para recursos contra a ansiedade e depressivo, muitas das grandes, na realidade a maioria das vezes, esses problemas que nós temos são de cunhos da nossa infância. Talvez aquela idade lá, pequenininha, que nós relegamos e talvez não demos tanta importância nesse aspecto. E aí os nossos traumas, nossos medos, nossas inquietações, as nossas neuras, né, estão quase que diretamente relacionados com algum fato, algum acontecimento do passado. Então vejo como é de extrema importância a infância de uma criança. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós tentamos dar, entre aspas, a título como se de educação. Qual o ambiente que frequentam, o que ouvem, o que escutam e o que vivenciam. Então sabe-se que desde pequeno, né, uma criança lá já gerada na aurora fetal, a mãe, né, dentro da sua gestação, recebe N estímulos durante o período dessa gestação, seja bons, médios ou ruins, e automaticamente esta criança, dentro da sua insuficiência ainda, né, que ela não tem ainda toda a capacidade de assimilar isso, mas já sofre alguns reflexos. Há estudos a respeito disso, né, então é de grande relevância. Mas a criança, quando nasce, né, logo bebezinho, ela vem ao mundo, vem esse nosso plano terreno aqui e começa a ter os seus primeiros convívios, mais diretamente relacionado com a sua mamãe, né, de onde ela vem, onde ela tem que mamar, tem que comer, nesse sentido, nesse aspecto, o instinto de sobrevivência. A pessoa mais ligada, mais relacionada é a própria mãe. Depois pai, avós, familiares, né? Então a criança, diz os estudos, que os primeiros 3 anos da criança são os 3 anos mais importantes de toda a nossa vida, segundo alguns. Creio que seja verdade também. Porque é nesse momento que a criança começa a absorver de tudo que nós podemos imaginar. Sons, luzes, as emoções começam a aflorar, as primeiras palavras, depois de alguns meses, começam a surgir, pequenas balbuciadas de sons, né? E a criança vai a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, assimilando novas informações. E essas informações, dependendo do conteúdo e da qualidade do meio que ela está, será de grande relevância, de importância para o ser que ela possa vir a se tornar lá na frente. Por isso que nós temos a grande dificuldade de nos entendermos muitas vezes por que temos certos traumas, certos problemas de cunho emocional. E aí que eu entendo e vejo e percebo, também, vamos dizer assim, como pai, também devo ter cometido e cometi com certeza também grandes erros nessa fase. E entendo que a grande maioria atual dos pais jovens de hoje fracassam nesse aspecto. Nós tínhamos uma geração, que é a minha e de algumas mais para frente, comparadas com as atuais, que infelizmente ou felizmente em alguns aspectos, ficou tipo 8 ou 80. Antigamente nossos pais foram criados também de uma forma certa meio sem carinho, meio bruto, a sociedade também que vivenciávamos na época era uma sociedade patriarcal e hierárquica, então nós não tínhamos muito esses aspectos de amor, de afeto, aflorado, não que os pais da gente não gostassem da gente. Eles foi o modo deles, o jeito deles e assim que eles nos criaram. E certamente também tivemos problemas com esse tipo de ensinamento, essa rigidez,
e temos sim nossas consequências. Mas, como em todos os transcursos de gerações ou de educação, nunca há uma transição saudável, boa, com sabedoria. E hoje, atualmente, o que se vê é que ficou 80, 8 ou 80, né? Hoje, nossas crianças, os filhos, os netos, recebem uma atenção exacerbada, uma preocupação excessiva, que muitas vezes os pais dão amor, talvez não com tanta qualidade, eu diria nesse sentido, confunde quantidade com qualidade. Gravitam em cima dos filhos durante horas, quase praticamente o dia todo, como se a criança fosse uma porcelana ou algo que não pudesse sofrer nenhuma situação de adversidade ou de contrariedade. E o que é triste, o que é lamentável, que isso não é salutar, não é bom, porque no fundo, apesar da mãe e o pai estar fazendo dentro de um contexto na cabeça deles que acham que é com certo amor e está certo daquela forma, estão pecando. As crianças, na realidade, já desde pequeno, têm que saber, dentro de certas condições, de certos limites, algumas coisinhas de certo e algumas coisinhas de errado. Tem que se dizer não e tem que se dizer sim. As duas palavras foram feitas para ser usadas para ambas as situações, de acordo com o momento, pessoa, tempo e local. Mas, infelizmente, não é o que tem ocorrido. Então, há uma preocupação excessiva, um zelo excessivo que preocupa realmente, né? Então, as crianças, né, não têm culpa, porque, na realidade, é uma falta de preparo dos próprios pais, né? Acabam, muitas vezes, até nesse excesso de preocupação com os filhos, nesse excesso de carinho, né? Perdendo até mesmo as suas individualidades, os seus gostos, os seus prazeres, e deixam muitas vezes de também vivenciar a sua vida. E, em grande parte também acabam um filho, uma filha que venha para um casal, acaba se tornando motivo muitas vezes de separação, porque o casal acaba se distanciando e ao depositar todo o tempo, toda a atenção para uma criança, essa criança acaba se tornando centro, e sendo centro, ela acaba também ao mesmo tempo se tornando egóica, né? No sentido de que tudo que ela quer ela ganha, tudo que ela pede ela tem. E ela começa a exercer esse poder dentro do próprio lar em relação aos pais e possivelmente lá, logo na frente, vai tentar exercer junto com seus coleguinhas nas relações intersubjetivas, onde aí vai encontrar as dificuldades, porque outros também têm o mesmo comportamento e atitude. Por isso que vemos jovens desorientados, pessoas perturbadas, jovens cada vez mais estressados, ansiosos, muitos recorrendo a drogas ou vícios. A virtualidade virou a educação, vamos dizer, principal de nossos filhos, infelizmente. Qualquer criança hoje em dia, os pais já quase que bebê já botam um celular, um computador na frente, achando que isto seja de grande relevância, de grande importância, mas na realidade são comportamentos e atitudes que levam os nossos filhos para caminhos não muito bons ou tortuosos. Então é uma questão que eu deixo assim de reflexão, né? Vamos ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de qualidade. As crianças precisam sim de carinho e atenção, mas não esse excesso, esse desmedido incondicional, né? Não é benéfico a estudos nesses aspectos, a esse respeito, mas infelizmente não tem surtido efeito nos pais, na educação, né? A sociedade infelizmente está apenas só direcionada quase que exclusivamente para as crianças, né? E se isso fosse dado do resultado, nós então até nos renderíamos, estaríamos satisfeitos. Mas infelizmente o que temos visto aí no nosso mundo, sendo honestos e não sendo hipócritas, né? Com raras exceções em algumas famílias, a sociedade está desequilibrada e doente. Quanto mais farmácias, mais hospitais, mais psicólogos, terapeutas e psiquiatras e mais ansiolíticos, é a prova cabal de que nós fracassamos. Então eu queria deixar essa mensagem, mais atenção, mais cuidado, né, com nossos filhos, e que possamos fazer algumas reflexões e que isso se torne de uma forma bem melhor, mais qualificada. Certa vez tive a oportunidade de conhecer um rapaz num curso em Bento,
onde ele contava que seu filho não deixava eles dormir até tarde da noite. E nesse dia que lá no hotel eu convidei ele para sair, passear, para nós dar uma volta, jantar. Ele disse, hoje não, a única coisa que eu quero realmente é dormir, descansar. E a minha esposa que né, usou uma expressão até meio vulgar, que triste isso. Chegar ao ponto que um casal jovem de 30 e poucos anos de idade perdeu o rumo, perdeu o prumo, onde a criança domina dentro do lar, reina absolutamente, determina os horários de quem dorme ou quem não dorme, o que faz ou o que não faz. E eu fiz umas considerações para ele, ele me deu plena razão no que eu estava dizendo, que ele estava errado. Sim, estava errado, mas eu pergunto, e qual a atitude, qual é o gesto, qual é a mudança que talvez ele não tenha feito ou creio que não fez? Então é essa mensagem que eu queria deixar. Reflitam, todos nós amamos nossos filhos, todos nós queremos o bem, mas o bem com qualidade, não com quantidade e não com opressão, com uma certa empoderamento sobre a criança que como se fosse um objeto, algo de nossas frustrações, dos nossos desejos, das nossas incompreensões e das nossas neuras muitas vezes. Então reflitam, nossos filhos merecem coisa melhor. Um abraço a todos e um bom dia.